E aí, galera, tudo bem? A missão, então, hoje é discutir uma redação sobre redução da maioridade penal, feita nos nossos grupos de redação nessa semana. Essa redação veio do Prática de Provas de Redação, como um exercício da estruturação do falso contraponto, que é não apenas atacar ideias com as quais a gente não concorda, mas também discuti-las. Na realidade, discuti-las, levá-las em consideração para daí atacá-las e descartá-las. É uma forma um pouquinho mais complexa de abordar as relações, mas em que muita gente, mas muita gente mesmo, se dá super bem. E esse é o caso da moça que nós vamos ler agora, com uma redação top. Olha, eu vou te dizer, essa aqui é uma das melhores que eu li ao longo do ano. Ao longo desse ano, né? Curto, tudo bem, estamos aí em 9 semanas, mas essa redação é top. E um detalhe importante, essa moça não é exatamente uma veterana, tu entendeu? Ela tem pouco tempo de para vestibular e super se encontrou nessa redação aqui. Então aqui eu vou ler, vou avaliar com maior pedagogia possível para que tu veja quais são as vantagens, né? Inclusive, se tu leu na notinha que eu publiquei nessa redação, o interessante aqui é tu ver o desenrolar, o desenvolvimento da questão argumentativa, que seria tipo a C3 do Enem, correto? Qualidade de conteúdo na redação da URGS. Então, você vai ver uma redação que tem boa argumentação, bom uso de nexos e, de uma forma diferente, excelente repertório, adequado a essa realidade. Não um repertório exatamente cinematográfico ou literário, mas o repertório que essa redação precisava. Então, vamos ver. A pergunta lembra que o tema é redução da maioridade penal. E o título da moça é Quando a idade não é o problema. Aí ela vem na redação e a única coisa, a única parcela assim de desenrolar de argumentação que eu não curti muito, ou de desenvolvimento que eu não curti muito, é essa primeira parte, ó. A maioridade penal corresponde à idade mínima a partir da qual um cidadão pode responder por um crime adulto, como adulto, beleza. No entanto, uma parcela significativa da população é favorável à redução da idade estabelecida como forma de conter a criminalidade. Eu achei estranho, no entanto. Podia ter responder por um crime como adulto da segunda linha, já imposta, a idade imposta pela Constituição, por exemplo, para a gente entender que esse, no entanto, é uma coisa efetivamente negativa. Meio que dá para entender, né, que tem um padrão de adulto que é 18, a idade deveria diminuir, mas podia ser um pouquinho melhor, mas também agora só vai. Olha só, essa visão da redução da maioridade, embora popular, desconsidera as deficiências do sistema prisional e ignora as redes sociais violentas. Então aqui ela já tomou um posicionamento completo, né, que inclusive o tema de redação dizia é um senso comum essa questão da redução da maioridade penal, que é apoiada pela maioria da população, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Tá? E diz, inclusive, que é popular com embora, que é uma negação. Assim, o nexo de, novamente, consequência, é essencial refletir sobre a ineficiência das medidas diante de uma sociedade marcada por desigualdade e abandono estatal. Então, a gente tem uma posição entre a popularidade dessa ideia da redução e a realidade que produz o crime no Brasil, que é a desigualdade e o abandono. Então, tá, já superei o meu ranço com aquela primeira frasinha ali. Se eu tivesse corrigindo no Enem, essa redação ela fez um formato de privadas, tá? Fez com 40 linhas, como se fosse PUC, por exemplo. Ela ganhou 10 sobre 10, ok? Mas se fosse Enem, eu já estaria propenso a dar 200 na C2. Ela entendeu o tema perfeitamente, sem nenhum tipo de abalo. Aí, Nexus do D1 tá em primeiro plano. Esse primeiro plano quer dizer que vai privilegiar, né, essa argumentação, e acho que ela privilegia super bem. É necessário compreender que muitas vezes o senso comum se baseia em percepções emocionais e midiáticas, em vez de, que tem um erro de digitação, tá? Em vez de análises críticas e racionais. O tema dizia isso, tá? Que ela está fazendo uma conexão direta com o tema que dizia que nós precisamos analisar essa questão com cientificidade e não de acordo com o senso comum, no sentido daquelas coisas que todas as pessoas dizem, mas não são verdadeiras. Então aqui está bem certinho, tá? Nessa ótica, novo nexo ainda, a espetacularização da violência, amplamente explorada pela mídia, reforça estereótipos que associam a juventude e criminalidade, alimentando um imaginário social punitivo. Ah, troço sociológico aqui, né? Mas muito bem feito. Porque o que que são essas percepções emocionais e midiáticas?
são provocadas pela espetacularização da violência, que cria o estereótipo de que os jovens do Brasil em geral são violentos, sobretudo os de classe C e D, correto? Que tu vê naqueles programas tipo Cidade em Alerta que só passam crime, não é? Então aí que tu tem um teatro para essa criação de estereótipos dos jovens do Brasil. E aí ela vem com no entanto, porque ela vai contradizer, daí entra a parte do repertório, mas que esse vocabulário em verde que eu salientei já super sustenta, tu entendeu? Ela diz que dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá aí a fonte, isso é repertório, estatística é muito repertório, revela que os adolescentes são responsáveis por menos de 1% dos crimes do Brasil. Então tu vê uma narrativa que desmente a dominante. Top essa mina aí, né? Tipo, olha só, se apenas 1% dos crimes são feitos por jovens, então naturalmente tu tem uma percepção lá em cima que é emocional, midiática, não é crítica, não é racional e corrobora com o estereótipo, beleza? Amarradíssimo todo esse parágrafo aí, né? Desse modo, olha aqui o nexo que eu não sublinhei, né? Desse modo, essa distorção midiática, ao inviabilizar as causas estruturais da violência, contribui opa, te sacanei agora, contribui para a formação de políticas baseadas no medo e não na razão. Então, tu vê, tu tem o estereótipo, tem um monte de crime, a impressão que tu tem é um silogismo, ó, que os crimes são cometidos por menores, então tu tem medo deles, então tu concorda que tem que reduzir a maioridade penal. Raciocínio perfeito, né? E aí ela menciona Pierre Bourdieu como um outro repertório, né? Um cara que trabalha muito com isso, a ideia da mídia construindo a realidade social, que é o que ela diz ali. Nesse caso, se traduz em apoio popular à medida que atinge justamente a parcela mais vulnerável da juventude, correto? Então, tu vê que tu tem um acordo entre mídia, ela não menciona, mas também o político que propõe a redução da maioridade penal, de fazer leis que sejam punitivas, mas que atingem aquele que não interessa, né? Como dizia aquela antiga canção, a carne mais barata do mercado é a carne negra, correto? Muito boa essa argumentação. Basta fosse o Enem, o corretor do Enem estaria beijando essa redação de tão feliz de, numa lote de 100 redações, a maioria ruins, encontrar uma pérola dessas aqui. Aí depois ele vem com o D2 e diz assim, né? Sob essa ótica, propor entrada de adolescentes no sistema prisional ignora o colapso das prisões brasileiras. Boa, né? Tipo assim, tu acha que é barbada? Olha só, a gente tem uma análise dessa aula, ela viu essa aula aí, é claro que ela adquiriu conhecimento dessa aula, mas redação, pelo amor de Deus, é matéria, correto? O sistema carcerário do Brasil, ele beira a 400 mil vagas, mas a gente tem mais de 800 mil presos. Então, o adolescente vai entrar nessa fila para ser preso, correto? O sistema carcerário tem 200% de lotação. Brincadeira, né? Acreditar que isso vai acontecer. É claro que ninguém é contrário a punir os jovens infratores. A gente está gravando com mate esse vídeo, mas é claro que a gente precisa saber se isso vai ser possível. Eu não posso propor leis só para propô-las, se elas são inviáveis, se elas são inaplicáveis. Então a situação fica igual, correto? Então, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, novo repertório, o Brasil apresenta a terceira maior população carcerária do mundo, com unidades superlotadas marcadas pela ausência de políticas de reintegração. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos e em terceiro o Brasil. Antes de eu parar de dar aula, eu acho que o Brasil vai ser o segundo, correto? O Brasil tem praticamente metade dos Estados Unidos, mas a gente prende geometricamente mais, entendeu? Então, logo, logo estaremos perseguindo a China. Essa situação é agravada pelo domínio das facções criminosas que surgiram historicamente no interior dos presídios, como o Comando Vermelho, original da ditadura militar. Num dos repertórios que eu dou para essa redação, que é Guerras do Brasil, se não me engano, no sexto episódio, tu vê que é Guerras do Brasil e os caras fizeram um episódio sobre presídios brasileiros, porque nós somos um dos raros lugares do mundo, talvez o único, em que o crime organizado foi engendrado pelo Estado dentro dos seus domínios, que são os presídios, porque lembremos. Presídios são lugares públicos engendrados ou dominados, né? Teoricamente deveriam ser comandados pelo Estado, e ali se criou o Comando Vermelho. Aí depois PCC e por diante. Nesse sentido, tal processo ilustra como o cárcere deixou de ser um espaço de correção para se tornar um agente reprodutor da violência. Novo chega de repertório, tá louco? Essa pessoa tá nos humilhando. Aí ela vem com Foucault, que é um dos caras mais interessantes para falar justamente sobre violência. O livro mais famoso dele é Vigiar e Punir.
em que ele fala exatamente o que ela vai mencionar ali, né? Foucault já alertava que o estado prisional moderno serve menos para regenerar e mais para controlar, mais para punir e vigiar do que para regenerar. Assim, reduzir a maioridade penal significaria, ou significa inserir jovens em um ambiente que não só, novo nexo ali, falha em se ressocializar, como os conecta diretamente com o crime organizado. Top, né? Muito bom. Depois, fechou, né? Então a ideia, assim, o posicionamento dela é: não temos como nós fazer isso, porque nós não atacamos a causa, que são os problemas sociais, e se fizéssemos, ainda pioraríamos a situação do crime. Perfeito, é totalmente amarrado. Não só cada parágrafo é amarrado em si, mas também como entre eles, tu tem uma espécie de círculo vicioso top. Portanto, reduzir a imputabilidade penal representa uma resposta simplista, boa, a um problema complexo, que é a inserção do jovem na criminalidade. Mais nexos, né? Dessa forma, cabe ao Estado enfrentar as redes sociais da criminalidade. O negócio é deter o crime. Nessas relações, em especial tipo Enem e URIC sobre criminalidade, o problema não é só punir. O problema é que tu só pune quando o cara já realizou o crime. Então tu tá preocupado na linha de chegada. Enquanto as pessoas estão morrendo, sendo assaltadas, aí vem o cara e diz: a gente tem que punir, a gente tem que punir, a gente tem que parar com a criminalidade. Esse que é o foco. Por meio de fortalecimento de políticas públicas voltadas à educação, controle do lazer, inserir, não apenas prender. Ao mesmo tempo, é essencial garantir que as instituições socioeducativas cumpram sua função. Isso não é nem. Por isso que a gente não está vendo 5 itens ali. Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa, que não condene a juventude à exclusão, mas seria melhor aqui o que não condene, mas que ofereça, né? Paralelismo, né? Eu tenho dois verbos do subjuntivo, apareceu um errinho aqui, para a cidadania e transformação. Top, né? Muito bom. Mas sempre lembrando que, se você quiser ter uma visão maior da redação, ela tá aqui inteira, né? Enquanto eu termino de comentar, tá aqui D1, D2, a nota 10 para uma privada seria obrigatória. E uma coisa importante, assim, né? Tu te lembra que isso é fruto de trabalho, não é? Se a pessoa tem talento, talvez ela goste de redação, deve ter um bom grau de leitura, ela assistiu a aula, mas isso é, na 90% talento dela. Aí um bom exemplo. Cara, na dúvida, qualquer coisa, me chama. Um abraço.